Olá, sejam bem-vindos ao Pode Indignar. E hoje, nesse terceiro episódio, estamos recebendo aqui o Vitor Alex, o Steve Jobs brasileiro. Muito obrigado pela presença, Vitor. E muito obrigado pelo convite. Vamos falar hoje de tecnologia e inteligência artificial. E hoje o Vitor está aqui conosco, o Vitor que hoje é nosso gerente de arquitetura e tecnologia, nossas empresas, está envolvido em muitos projetos conosco, né, Vitor? Mas a nossa relação, como os nossos ouvintes aí puderam acompanhar, eu sou um pouco saudosista, vou ter que lembrar um pouco dos velhos tempos, né? Não é de hoje. O Vitor estudava arquitetura e eu fazia engenharia e nós nos unimos num projeto bem bacana na época, né, Vitor? Deixar você se apresentar, falar um pouco também dessa época que a gente se juntou há 14, 15 anos atrás. E aí vamos desenrolar nosso papo aí hoje. Para ser breve aí, que eu gosto muito de falar mesmo, mas para ser breve vou encurtar a história um pouco. Vou começar pelo fim, para essa parte do trabalho que a gente fez junto, né? Um catálogo, como se fosse um site ali apresentando os sofás da Uniblank, onde o Hugo trabalhava na época, né? E a gente fez de uma maneira mais interativa, assim, com renders, né? E até para trazer a realidade, a gente usou fotos reais do sofá ambientando tudo. E ele acreditou nessa ideia aí, a gente foi fazendo, ficou umas noites sem dormir e tudo. Mas o mais interessante, sim, até porque é um trabalho antigo, e a qualidade dele hoje a gente até passa bastante. Mas o interessante é que, assim, naquela época eu morei, se eu não me engano, em 8 apartamentos diferentes. Em toda a mudança, eu levava esse CDzinho, que a gente foi o resultado, né, com a capinha e tudo. Até eu lembro bem da capa, depois acho que a gente consegue colocar ali para o pessoal ver e mandar nas redes. Era uma chave, né? E eu levava aquilo ali sempre, colocava assim, sempre dava um jeito, porque em mudança a gente perde muita coisa, né? Sempre colocava numa caixinha ali e tal, e sempre levava. E aí, isso foi em 2007, em 2008 que a gente fez. A gente está em 2023 e na última mudança para cá, que foi de um estado para o outro, né? Lá de Maringá aqui para Balneário Camboriú, eu lembro de trazer, eu falei assim, não, um dia eu vou mostrar para ele. E eu nem lembrava se o Hugo lembrava disso, né? E um dia eu acho que foi que o Marinho veio para cá, né? Que até depois a gente entra pra vocês conhecerem um pouco quem que é o Marinho. E eu trouxe e falei assim, vou levar um dia ali. Mas antes de eu mostrar para você comentou desse trabalho. Eu falei, olha, ele lembra disso aí. E aí é uma das coisas, né, que a gente vai dando importância. A gente ficou sem contato durante praticamente todo esse tempo, né? 13, 14 anos aí, sem se falar mesmo, né? Não tivemos contato nenhum. E aí eu ganhei um presente, queria te agradecer. E realmente eu sou muito saudosista, né? Quem me conhece sabe bem. Eu gosto de relembrar e agradecer as coisas até que aconteceram no passado. E esse trabalho especificamente, ele traz muito o que é da nossa essência. Da minha essência, que hoje é transplantado para dentro dos nossos negócios, da essência da Letícia, da tua essência de inovação. Porque se você olhar esse trabalho hoje, ele ainda é atual para algumas empresas. Algumas empresas ainda estão tentando fazer esse trabalho que a gente fez há 14, 15 anos atrás. Né? E 2 guris, sem muito recurso na época, não tinham os melhores computadores para fazer, tinha o que estava disponível na época, né? As ideias eram aquelas que tinham, as fotos eram aquela que tinha. Então, isso é muito importante para a inovação. Você trabalhar com aquilo, com as ferramentas que você tem. E, obviamente, se especializar ao longo dos anos, que foi isso que você fez, né, Vitor? Isso. E aí, quando você se especializa, você procura uma área que tem uma certa dor, que é a área da arquitetura, que cresceu muito, muito mesmo nos últimos anos. A arquitetura, ela se mostrou para o mundo, né? Na última década. Antigamente era muito difícil alguém ter acesso a um profissional de arquitetura, que não fosse uma pessoa muito bem sucedida, né? Hoje qualquer pessoa tem acesso à arquitetura, né? Arquitetura de qualidade, não estou falando nem de arquitetura simplória, né?
arquitetura de qualidade, né? E você trabalhar com as ferramentas que você tem já é bom e mostra que você tem o poder de inovar com aquilo que você tem. Se você se especializa em algo e estuda aquilo, que é o que a gente está provando com a tua presença hoje nas nossas empresas, essa experiência ela fica muito mais veloz. Só que a gente conseguiu lá naquela época dar velocidade sem ter ferramenta, né? Que eu lembro que foi um trabalho que eu acho que no máximo uns 3, 4 meses a gente fez. Eu acho que até menos que isso. Acho que 3, 4 meses foi um outro catálogo que depois gerou um contrato de mais de 2, 3 milhões lá para a empresa que eu trabalhava, com outro catálogo que a gente desenvolveu, que foi o da Cecília Deio. Foi um catálogo extra que nós fizemos à parte. Então, a velocidade já está no nosso DNA, a inovação já está no nosso DNA, e hoje a gente tem ferramentas que nos auxiliam, que é essa tua especialidade, que é isso que a gente veio trazer aqui hoje para a mesa, para você contar um pouco sobre essas ferramentas que hoje já estão revolucionando, só que tem muita gente ainda que está dormindo em relação a esse tema, né? E a gente está trazendo para a mesa o tempo todo aí nas nossas empresas. Eu só vou fazer um adendo aí ao assunto. Eu falei, não posso deixar de falar disso, né? Que hoje o Vitor fez um breve story ali falando, né? Vou estar no podcast e tal. E colocou aí a cidade dele, né? Tapira. Manda um abraço lá pro pessoal de Tapira, por favor, Vitor. Que eu vou no feriado lá. Então assim, Tapira, daí a gente foi dar um Google, né? Falei, não vamos entrar no mérito de disputas aqui, né? Mas eu vim de uma cidade também muito pequena, realmente nascida, criada até uma certa idade lá. Por mais que, claro, pequenininho eu fui para Blumenau, mas eu, até adolescente, eu continuava indo para essa cidade. Então, às vezes a pessoa acha, porque ela nasceu num lugar pequeno, só para vocês terem uma noção, Tapira tem 5.800 habitantes, pelo que eu vi aqui. Eu nasci em Major Gersino, Santa Catarina. Atualmente, 3.800 habitantes, né? Então, às vezes você acha que aquela situação, nasci numa cidade pequena, realmente, nossa, lá eu ia na Tobata, lá para a Roça de Fumo, com minha família, enfim. E você acha que aquilo ali é a tua condição, você não pode almejar mais. Claro, se para você o mundo é Major Gersino, Tapira, tá tudo certo. O importante é, né, você estar feliz com aquela condição. Mas se você pensa grande e às vezes fica, nossa, mas eu tô aqui nesse ambiente, às vezes até a tua família não quer te apoiar quanto a essa tua visão de mundo ser maior, né, do que o local que você está inserido. O que a gente pode falar? Galera, vai. Almeja alto, mira alto e vai, porque isso não te limita, né? Aproveitando, mandar um abraço, um beijo para minha família, falar, mãe, tô aqui no vídeo também, né? Creio que a minha família jamais imaginou eu aqui, enfim. Então, é válido isso. Acho que essa questão da gente ser do interior ou ser de uma cidade pequena faz toda a diferença, porque até hoje eu sou essa Letícia, não mudei. Isso só agregou para toda essa bagagem que eu tenho hoje de mundo, né? Então, eu falei assim, não, preciso fazer um adendo, porque não vamos disputar, mas entre 5.800 habitantes, 3.800 habitantes, o Hugo daí não tem como, né? Porque ele bate lá em cima, acho que a região que ele nasceu ali, Osasco, é uma das mais populosas de São Paulo. Acho que tinha 5.000 pessoas só nos 4 prédios ao redor de onde eu morava ali, né? O Hugo Cada bate. apartamento de 49 metros quadrados devia ter umas 20 pessoas morando dentro. O meu tinha 9, né? Nós morávamos num apartamento de 49 metros quadrados, em 9 adultos, 8 adultos e eu. Criança, né? Então a gente sempre teve que inovar, né? Tem que ser criativo para poder até usar o banheiro nessas horas, tem que ser criativo, né? Então a inovação ela tá muito no DNA. E aí quando você não tem o recurso, realmente é quando você mostra esse poder teu de inovação, né? Que é de comprar o próprio CD. Tinha que comprar um CD, né, Vitor? Pra gente fazer o CD tinha que comprar um CD, né? Então a gente não pedia dinheiro para o dono do projeto. Nós mesmo fomos lá, compramos quantos e quantos CDs. Aí tinha que imprimir a capa, né? A impressão não era tão liberado a torta direito como é hoje, né? Acessível, assim. Acessível, né? Então a inovação ela está aqui presente, né? Por isso que a gente se uniu, né? Nesse último ano, já está completando um ano aí que tu está nessa jornada conosco.
Espero que uma jornada satisfatória, né? E queremos mais ouvi-lo e podermos contribuir aí com esse podcast nesse sentido, deixar você realmente explanar tudo que tem nessa mente brilhante aí do Steve Jobs brasileiro. O engraçado é que quando você comenta do Steve Jobs, eu sempre penso assim, pelo menos até o momento o implante de cabelo eu não preciso, né? Mas o que importa é o que está embaixo do cabelo, não... E é engraçado, né? Que até eu nem sabia dessa questão que você comentou da tua origem, assim. Você veio de um lugar muito maior, né? Uhum. E ela veio de um lugar muito menor, igual eu também. Até pela primeira vez alguém ganhou na cidade menor ainda, né? Porque eu sempre falo de 5.500 habitantes, é o mínimo. E para mim, Maringá era uma metrópole, né? Uhum. Quando eu fui. Passei por Umuarama antes, mas Maringá. E quando o pessoal fala de inovação, às vezes fica falando assim, né, de um modo vazio, como se fosse o novo pelo novo, só, né? E eu acho que até por a gente falar das origens, eu acho que vem aí a questão mais importante, né? Você trazer a inovação, mas com aquela base anterior, né? É isso que faz a inovação ter a eficiência que ela precisa. Que é a inovação? É a resolução de problemas. Aí eu, né, tenho hoje 36 anos, agora nem lembro a idade, né? A gente para de contar os aniversários. Mas aí que eu fui entender, né, que essa é a minha força motriz, assim, é o que me indigna, é resolver problemas. E a coisa que eu mais adoro é ouvir assim, não, isso aí não dá. Isso aí já foi inventado, todo mundo já inventou, já foi feito da melhor maneira, não tem como melhorar. E é isso que eu vou fazendo, né? Sempre um dado interessante, assim, né? Só uma curiosidade. No computador que eu fiz, pra você ter uma ideia, né? O Hugo é saudosista, eu lembro o modelo do computador que eu tinha quando eu fiz, né? Que era um Core 2 Duo E6600, que eu tirei literalmente do lixo. Nossa. Que era uma placa, não que não tinha uma origem muito humilde assim, mas sim, não estava fazendo faculdade, não tinha dinheiro para comprar a melhor máquina de lá, né? Mas a placa-mãe estava com um problema na BIOS. E aí eu fui, peguei, não sabia arrumar, aprendi a arrumar, e aí arrumei e comecei a usar. E aí surgiram os trabalhos, né? E nessa questão da inovação, que é a solução de problemas, é interessante você ter sempre um diagnóstico muito bom, né? Do que você precisa ali. Porque às vezes também você vai e cria um monte de soluções e não chega a nada, né? Não tem nada de uso. Uma das primeiras inovações aí que eu trouxe, acho que aqui para a empresa, é até na inovação, quem traz a inovação às vezes não tem a informação completa do que é fazer essa solução direcionada para quem vai usar, né? Que esse que é o importante, é ser fácil para a pessoa usar, né? Porque não vou ser eu que criei a ferramenta que vou utilizar. Então tem que pensar com a cabeça de quem vai usar. Foi a planilha, né? Que eu acho que a gente teve um sucesso muito grande nessa planilha. Eu estou utilizando ela hoje, fazendo orçamentos. E quem trouxe a ideia de ser feita, né? E como ela era construída nas bases, nas engrenagens ali, antes de melhorar ela com a inovação, com programação, foi o Hugo mesmo. E é interessante que essa ideia, você vê, né, que a gente às vezes pensa nas mesmas coisas, mas não verbaliza isso, e aí depois, lá na frente, a gente vê a convergência das ideias, né? Essa planilha, ela usa, na composição dos preços, uma ideia que, na verdade, é a base da inteligência artificial. Né? A gente vai lá chegar na inteligência artificial mais para frente, mas o que é essa base? É você pegar um banco de dados muito grande, então vocês já tinham vendido muitos móveis, né? Criado muitos móveis, e você sabia que um armário de 2 metros custa tanto, um de 1 metro custa tanto, então você tinha ali, sei lá, 1.000 móveis com várias medidas. Se você pega esse preço do móvel inteiro e divide por todos esses móveis feitos, né? E você chega na unidade de vamos supor, metro quadrado de móvel daquele tipo, né? Porque tem o painel, tem a mesa,
Tem o armário, então você chega no... Quanto custa 1 metro quadrado de armário? Quanto custa 1 metro quadrado de painel? Aí você chega numa solução simples, que você precisa só colocar a medida do móvel. Colocou a medida do móvel, você tem o preço final. E é assim que funciona a planilha hoje, né? Que eu acredito que seja o diferencial, até voltando naquela questão, não do saudosismo, mas de você entender como funciona antes de trazer a inovação, não trazer da tua cabeça, né? Exato. Então a gente estudou outras planilhas e e a gente percebeu o problema, porque outras pessoas tinham solucionado. O que a gente vai trazer de diferente? É a facilidade de uso. Porque o que a gente viu, né? A gente até adquiriu mesmo as outras concorrentes e a gente percebeu que, assim, eu ainda tenho, né? Nasci não, né? Eu comecei a usar computador acho que com 8 anos. Mas já tem um tempo já. Agora você imagina quem não usa computador, né? Assim, diariamente, né? Não tem o costume de usar, ou só usa o celular, né? Tem muita gente hoje em dia que usa só o celular. Tem que ser muito simples de utilizar. Então tem que ser muito explícito ali, o botão falar exatamente o que ele faz e tudo. E é isso que a gente chegou mesmo. Hoje ela tá assim, a gente está nos últimos ajustes, até o último foi criar um botão que excluía o item, que é uma coisa que nem precisaria mais, assim, é uma coisinha a mais. Mas assim, é literalmente você pegar, eu quero fazer um móvel de 2 portas. Eu coloco móvel de 2 portas, eu coloco largura e eu coloco altura. E aí vem até uma genialidade aí da parte, por exemplo, do Hugo, que já tem muito mais experiência em móveis do que eu. Ele falou ali, não, a gente não precisa da profundidade. O móvel não vai ter 20 de profundidade ou 2 metros de profundidade. Ele sempre vai variar ali de 40 a 60, 70 no máximo. Então você nem precisa dessa informação. Ela já como você trabalha normalmente com um orçamento que não é um móvel só, isso já está na variação ali, né? Já está na média. Então, você só precisa da largura e na altura. Então, imagine que numa empresa, um ano inteiro, uma empresa de móveis, um ano inteiro ela vai fazer quantos armários, né? Ou orçar quantos armários. Fazer ainda é muito menos do que orçar, né? E você tem uma propriedade a menos que você coloca, né? Profundidade. Pô, isso aí é uma vantagem, né, sobre as outras muito grande. Então, essa que é acho que eu falei, né, de várias coisas, mas assim, esse é o cerne, né? Você colocar tudo que você precisa, ter as respostas rápidas, não precisar de muita inserção de dados, né? Mas você também tirar tudo que você não precisa. Essa que é a questão. Porque hoje até, né, tem essa questão de você ter muitos... Como que chama? Hoje, né, com o digital, assim... E muita informação solta, né? Então, você direciona ali que você consegue colocar um foco e aí chegar no que você precisa. Porque a planilha não é para fazer bonito, para nada. É para chegar no valor para você poder atender o teu cliente de forma que é o diferencial também que essa planilha traz. Rapidez no orçamento. Muita gente que perde orçamento porque não responde rápido. Hoje a gente está com uma velocidade tão grande nela que a gente consegue fazer em torno de R$100 mil por hora de orçamento, né, Vitor? Por aí. Que é algo assim inimaginável até para a realidade atual, mas se tu pensar 2, 3 anos atrás, seria até irracional tu falar que chegaria no modelo desse. Mas uma das questões aí que sempre me moveu para essa parte da inovação, pegando um gancho nisso que tu falou, e essa frase minha ela resume isso, é que muita informação causa desinformação. Excesso de informação causa desinformação. Então, assim, tu tem que ter as coisas simples. Tu não pode complicar demais, encher de informação, que senão a pessoa vai se confundir ali e vai se atrapalhar. E para quem está acompanhando a gente desde o início aí do nosso Pode Indignar, a gente contou um pouco da nossa história, que veio de revenda de imóveis inicialmente. Hoje nós somos fabricantes também de imóveis através da Firmino Indy. E temos hoje nosso segmento educacional com o Indignados, né? Mas mesmo atuando como representante,
Eu sempre fui um indignado, né? E aí que começou essas minhas análises do porquê que a fábrica levava 48 horas para enviar um orçamento. Assim, tinha um móvel de 80, o cliente queria um móvel de 1 metro. Eu tinha que preencher uma planilha, mandar para a fábrica, daí a fábrica tinha um prazo de 48 horas para me devolver o valor daquele móvel de 1 metro, né? E aí por muitas e muitas e muitas vezes, quem me acompanha nas redes sociais, tem até nos meus destaques ali, tem corra risco, se você é vendedor, corra risco. E eu metia a canetada lá mesmo, fazia minha regra de 3, entrava lá no sistema, preenchia o preço por conta e às vezes estava na frente do cliente. O cara falava, não, mas esse armário aqui eu não quero de 80, eu quero um armário de 1 metro. Tá bom, pera aí. Tá aqui o preço. Vamos fechar o negócio aí? Tá aí o preço aí. Ah, mas você não precisa consultar a fábrica. E muitas vezes eu fui indagado sobre isso porque eu estava atendendo indústrias. Ah, mas você não vai passar para a indústria? Não precisa passar nada. Esse é o preço aqui. Se o armário custa 1.000, cara, ele tem 80, ele vai aumentar 20 centímetros e vai custar 1.200. Acabou. Né? Tá aí o preço. Pode. Deu certo algumas vezes? Deu. Deu errado? Também deu. Deu também. Daí eu mandava o preço lá para a fábrica. De onde você tirou? Parabéns! Você vendeu o armário por 600, mas só o custo dele na fábrica custa 700. Tá aqui os R$100. Né? Mas não perdeu o cliente. E desembolsa os R$100 e ficava pensando. Por que eu errei nesse cálculo? Porque na hora fazia sentido, né? Aí eu ia me aprofundar lá na fábrica. Tá, mas como é que vocês fazem esses cálculos aí? Daí não tinha parâmetros, nem para eles lá. Ou por similaridade, ou por regra de 3, que é algo que eu sempre defendi. Tudo tu vai se basear em similaridade. O que esse produto é similar a qual produto no mercado que já existe com preço? Não tem como, né? Criar uma coisa que vai sair muito do que existe. Tu vai fazer uma regra de 3, que é uma conta que ninguém duvida, da tal da regrinha de 3, né? Que é aquela questão da base, né? Você trazer o conhecimento de base, matemática básica para uma coisa... E para quem já fez cálculos, enfim, na faculdade, como a gente sabe que muitas das fórmulas dos cálculos tá entrelaçada com regra de 3. Então, se uma conta que eu levava na faculdade 3 horas para fazer de 2 maços de sulfite, não sei o quê... Derivada integral. Tava ligada com regra de 3. Como é que eu vou duvidar da regra de 3? Eu nunca duvidei de coisas... passadas, né? Daí vem um pouco dessa questão também do saudosismo. Pô, isso é uma coisa que já existe. Não é que eu não questione, mas eu nunca duvidei. Isso já existe há milhares de anos. E todo mundo faz dessa forma. Então, não tem que duvidar. X divide e tal, chega. Mas já está testada e já tá... Eu só quero salientar uma coisa, que a questão que vocês dois pontuaram aqui, falando de inovação e indignação, né? No nosso caso, acho que a indignação e a inovação sempre tiveram juntas, né? Porque a indignação, quando você está indignado com alguma coisa, você pensa, como eu posso fazer melhor o que está sendo feito? E, na minha opinião, inovação, na prática, é isso. Você não refaz a roda, você não cria algo que já está funcionando bem, você não vai imaginar algo que está totalmente fora do que já vem sendo feito. Você não vai jogar fora o que existe para criar algo novo. Exatamente. Né? Você analisa hoje a atual realidade, você entende por que está sendo feito dessa forma e você cria formas de fazer melhor, meios de fazer melhor, métodos de fazer melhor, procedimentos, enfim. No modo geral, eu acho que a gente tem feito muito isso. A gente não inventa nada. Até mesmo o que eu fico imaginando, né, quando as pessoas que não conhecem a gente no nosso dia a dia e assim, como é realmente as nossas empresas, os nossos negócios no dia a dia, às vezes acho que podem pensar assim, tá, mas como que eles têm esse embasamento? E realmente o nosso embasamento é totalmente analisando o que acontece hoje, a realidade hoje. Quando a gente fala da Indy, né, ser a evolução da marcenaria, gente, é baseado no quê? Na realidade que a gente viu, não foi em uma marcenaria, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, inúmeras marcenarias, e a gente entendeu o seguinte, hoje acontece isso, eles acabam tendo esse problema, igual o Vitor falou, nessa questão de entender os problemas, as dores do mercado. Cara, a gente vai fazer diferente, mas diferente em que sentido?
hoje a gente tem isso aqui que é o que é entregue, a gente vai trabalhar isso aqui para melhorar, né? E aí, quando a gente entra nessa questão da planilha específico, eu sempre me vejo como cliente da situação. De todos aqui, eu acho que eu não vim do mercado desse segmento, já estou há um bom tempo, mas eu sempre me coloquei na posição de cliente quando eu ia fazer alguma estratégia, alguma ideia nova para o nosso negócio. E eu ficava pensando, tá, mas por que tem que ser assim? Tipo, eu não aceito isso, para mim não tá legal como cliente, né? E quando falavam, pô, quanto tempo leva para me dar um orçamento de marcenaria? Eu falava, não, uma semana eu tenho que esperar para ter um orçamento, né? Não, isso Uma semana, tu conseguiria onde? Tá, é que eu sou exigente, né? Pra mim, uma semana eu já tô morrendo ali 15 dias, né? No padrão, né? Então, assim, eu falo, meu Deus, mas não tem como. É 10 dias que eles me falavam antes, né? Eu falo assim, que era a nossa realidade. Antes era 10 dias, em média. Eu falo, gente, não dá. Em 10 dias eu já tô lá na frente. Então, foi muito legal. Acho que quando a gente pensou em trazer tecnologia e inovação para nossa empresa... o nome do Vitor veio, né? E para mim já veio várias ideias, porque era o que a gente precisava agregar, velocidade, melhoria, essa inovação aos procedimentos que já estavam sendo feitos. Então, se agregou realmente, acho que a todas as nossas empresas hoje, mas quando a gente fala da planilha ali, eu falo assim, é isso aí. Tipo, o cliente mandou um orçamento, a gente tem que ser rápido e responder, a gente tem que ter... igual falou, e foi ótimo isso, porque essa análise do Hugo, que era lá no início, se eu já vendo isso aqui é tanto, vou fazer mais uma análise aqui, vai dar tanto, e eu vou passar o orçamento para o cliente, eu me responsabilizo depois. E a gente sempre fez isso. Mas hoje de uma forma extremamente profissional. Hoje não existe mais essa de não, deu tanto a mais. A métrica que a gente usou foi igual o Vitor falou. A gente não usou só o que a gente já fazia. A gente pesquisou o mercado, a gente comprou todas as que existiam para entender em relação ao que a gente estava usando, o que tinha de diferente, e a gente entendeu que de todas, nosso benchmarking nem foi tão, vamos dizer assim, inovador, porque a gente entendeu que a gente estava indo pelo caminho certo, que realmente hoje a gente tinha várias características que as demais não tinham. Então, que trouxe esse modelo final, né? Eu achei isso bem... E hoje a nossa planilha... Desculpe. Nossa planilha, Vitor, ela... A partir do momento que tu abriu ela, tu consegue utilizar, né? Sim, na hora. E ela tem até a opção de você zerar ela. Então, vamos supor que você abriu de outro cliente e você não quer ir lá buscar no arquivo a zerada. Você salva como, manda ela zerar e ela retorna ao estado inicial. Né? Sim, a pessoa tendo o mínimo de entendimento em Excel, nem precisa também, né? Isso saber preencher números, né? É só preencher números, tá tudo escrito, então a pessoa precisa saber ler. Né? É isso. Legal. Ler e digitar, né? Ler e digitar. Escrever nem precisa, né? Escrever não precisa. Exatamente. Né? Então é exatamente isso. E sempre a questão da inovação, tem muita gente que tem medo, né, da mudança. Então o que eu dou de dica para esse pessoal é tentar quebrar em tarefinhas pequenas. Porque é igual a Letícia estava falando, a mudança ela não precisa vir de uma vez só arregaçando tudo. Não, pode mudar um pouquinho, só que eu acho que até alguém mais antigo deve ter falado, mas o Elon Musk repetiu. Que é assim, né? Se você imaginar que você melhora ou muda, que seja 1% por ano, você coloca isso na história da humanidade. Quantos por cento você não... né? Então, você pode transportar para a sua vida. Se você melhora 1% por semana, 1% por mês, imagina daqui 5 anos onde você não vai estar. Então, a questão é você sempre estar um passo ali à frente, que é o que a gente fez na planilha. Eu tenho um pouco essa coisa de querer revolucionar e tal. E aí é muito bom trabalhar com outras pessoas, porque acaba trazendo essa questão da realidade e de passinho em passinho. Então, essa planilha mesmo foi um trabalho aí, acho que durante uns 2 meses que a gente começou a mexer tudo. O trabalho em cima dela e ela vem sendo melhorada gradativamente, né? Gradativamente, trazendo sempre a opinião, né, de todo mundo. E a prova de que ainda hoje tem gente que tem medo dessas mudanças, assim, no lugar que eu trabalhei antes daqui, né, o motivo da minha demissão, que inclusive é um lugar que o Hugo trabalhou também, só para dar um panorama, né, da realidade hoje. Demorava-se 1 semana mais ou menos para orçar um projeto aí de um apartamento que seja, dos móveis de um apartamento,
E isso era feito dentro de uma fábrica de móveis, que eu acho que tem 20 anos. 39 anos. 39 anos, por uma profissional de orçamentação De 25 anos trabalha lá dentro. Exatamente, que é a Neide, que muito bacana ela. Mas não por incompetência dela, né? Assim, é por falta de ferramenta e de ir aprimorando aos poucos, porque as pessoas têm essa segurança de fazer do jeito que sempre fez. Sim. Né? Isso é o que me veio, que é o que me motiva sempre, né? E trouxe também entre a formação de arquiteto e o profissional que eu sou hoje, essa experiência de professor. Né? A experiência de professor, ela até hoje, né, eu dou aula, tudo, mas ela é quase que um experimento sociológico para entender o que motiva as pessoas. Essa pessoa que tem medo da inovação, não quer mudar, por que ela tem esse medo? O que justifica isso? E aí vem, naquela frase que você falou, inclusive, não sei se você sabe, mas essas frases curtas, carregadas de um conhecimento mais profundo, chama... Quem faz isso que é um aforista, né? Um aforismo. Uma frase pequena, né? Que eu também gosto muito disso aí. Apesar de não conseguir fazer muitas dessas frases. Eu tenho algumas, eu me delongo muito na coisa. Mas eu busquei isso, entender o que motiva, principalmente para essa galerinha mais nova, né? Que a gente vai ter que trazer eles para o mercado e hoje ela é realidade. O trabalhador, né, da nossa época ou até anterior, dos nossos pais, eles assim se dedicavam muito mais, com muito mais afinco e aguentavam muito mais pedrada do que o que hoje faz. Então, o que motiva? Eu encontrei o que me motiva, que é resolver essas coisinhas que todo mundo diz que não tem solução, né? E quando eu mostrei essa solução lá no meu emprego anterior, não tem, faz desse jeito. Aí é como se fosse cortar, né, pra mim, porque e aí isso é até interessante, né? Foi aí que eu liguei pro Hugo e falei assim, pô, mas eu tô fazendo tudo errado, porque eu não tinha tanta experiência assim em imóveis, né? Tô fazendo tudo errado? Aí ele falou, não, é isso que eu queria fazer mesmo. E aí o mais louco é que nem de número você não tinha mudado, né? Não. Daquela época lá eu consegui entrar em contato. E o próximo passo, saindo dessa questão da planilha, a planilha já está redonda, já está funcionando, inclusive eu acho que a gente vai colocar já, né, em veiculação ela. Ela é muito importante, inclusive, para arquitetos, para ter um preview, né, do preço. Eu, como arquiteto, tinha sempre esse problema. O cliente achava lindo o projeto e aí, assim, na hora que eu apresentava o projeto, ele aprovava, ele falava assim, mas quanto eu vou gastar? E às vezes, se sai do orçamento, o cara vai jogar no lixo o trabalho de, sei lá, 6 meses ali de uma casa, né? Do arquiteto, ou se for de interiores ali, sei lá, 1 mês, 2, e o cara fez. Então... Isso resolve... Olha quanto que a gente resolve com uma inovaçãozinha dentro de uma empresa aqui que a gente não ficou ali estagnado. Vamos fazer do jeito que todo mundo faz. Pegar um gancho em cima de algo que, se não tenha ficado claro aí para vocês que estão nos acompanhando, né? O Indignados, ele tem um cunho educacional, né? Foi esse o nosso objetivo com Indignados, e o Pode Indignar vem externar isso para quem queira adquirir conhecimento. E aí tu citou, um projeto arquitetônico de uma casa. Se o cara pede uma casa de 500 metros quadrados para o arquiteto projetar, antes do arquiteto terminar o projeto, o cliente sabe mais ou menos quanto que ele vai gastar, não é, Vitor? Como é que ele faz essa conta? Pelo metro quadrado. Por que imóvel não pode ser assim, né? Acabou! Exatamente. Entendeu? Né? O cubo tá R$2.700, eu vou construir uma casa de 500 metros quadrados, eu vou gastar 1 milhão. Ixi, tá lá. Exatamente. Indignação. Eu falei, mas que caçarola que o cara consegue do cubo, que é um negócio muito mais complexo, construção civil, mão de obra, aço, cimento, chuva... sol, temperatura, tempo do concreto, um monte de variáveis que tem, um monte de encanamento, se tem do mais caro, do mais barato, e o cara consegue ter uma métrica de metro quadrado para aquilo ali. Que é a regra de 3. Eu não consigo ter uma métrica para algo que só vai madeira,
e ferragem. Uhum. E tempo de produção. Né? Simples, né? Sim, é a regra de 3 que você falou. É. E aí o Indignados, ele vem muito com esse... A planilha, ela com certeza vai bombar. Nossa planilha não tem como não ser um sucesso. Não tem. Porque ela serve para qualquer um. Tanto para o cara que vai produzir saber o preço, né? Nós somos especialistas e queremos gerar conhecimento educacional para o segmento de fabricação de móveis. Mas a planilha ela é para qualquer um, né? Mas falando do educacional para o segmento de móveis, que é o nosso intuito do Indignados, a planilha ela vem muito ligada à velocidade com que as coisas acontecem hoje nas nossas vidas. Então, há 10 anos atrás, o cara poderia se dar ao luxo de levar 15 dias para fazer um orçamento, porque a taxa de conversão dele era 70%, 80%. Ele estava fazendo um orçamento de alguém que foi indicado, de um amigo, que ele já sabia que ele ia fechar o negócio. Ele demorava ali um prazo e fechava. Hoje, com apenas 2 cliques, o cara manda o mesmo projeto para 20 empresas diferentes. Há 10 anos atrás, o cara tinha que pegar o telefone, mandar um fax, sei lá. Então, o cara mandava para 1, 2, e uma ele já sabia que era indicação de um amigo, de alguma coisa. Hoje não. Hoje o cara dá um clique, envia para 20 empresas. Ele pode pesquisar no Ele, Google quanto custa mais ou minutos, menos. pesquisa essas empresas, vê a integridade. Se ele tiver como acessar o cadastro dessas empresas, ele já vê quem que está com o nome sujo, quem que está com o nome limpo, se tem CNPJ, se não tem, ele já vê a localização no Google, já vê a fachada da empresa, já vê... Então, é assim, a taxa de conversão do nosso segmento mudou. Então, o cara precisa fazer muito mais orçamentos hoje, que isso fique claro da importância da planilha, é para que você consiga realmente fazer muito mais orçamentos por hora, por minuto, porque você precisa trabalhar e entender sobre taxa de conversão. Se antes você fazia 500 mil para fechar 250 mil, você tinha 50% de taxa de conversão. Hoje não existe mais essa realidade. Você vai precisar fazer 1 milhão para fechar 250. Então a taxa de conversão é 25%. Então tu precisa de velocidade para fazer orçamento. Se tu não tiver velocidade para fazer orçamento, tu não vai fechar mais negócios, porque o mundo está virado em micronegócios. Cada vez mais as empresas no mundo, eu afirmo isso, pode colocar aí, vão ter vendas mais fracionadas. Não existem hoje no nosso segmento mais contratos milionários como existiam há 5 anos atrás. Fechar um contrato de 1 milhão, 800 mil, 700 mil. Hoje o cara prefere comprar de você 50 mil todo mês do que comprar 500 mil e mandar você entregar em 10 meses. Que era o que acontecia antes. O cara fechava uma compra contigo de 500 mil e me entrega 50 mil por mês. Hoje não, ele fala, não, como tá tudo rápido, eu compro 50 mil contigo por mês. Então tu precisa ter agilidade para fazer orçamento, para devolver para ele comprar, para ele fazer microtransações. E microtransações te deixam com uma taxa de conversão um pouco mais apertada. Então a planilha ela é importantíssima nesse sentido. Então ela é uma ferramenta mesmo que vai mudar depois a cara dela, se a gente vai deixá-la totalmente automatizada, se vai ter um app, nós estamos pensando nisso já, né? Uhum. Mas é muito importante esse teu depoimento como profissional de arquitetura e como pessoa que utiliza a planilha hoje para nós. Esse foi um exercício de fundamental importância para nós. Não só, criei, achei legal, bonita. Então, tu tinha a ideia, aceitou o desafio de melhorar a planilha que a gente já tinha. Tu tem expertise de programação e tu é um arquiteto que já passou por diversas situações dessa que tu não sabia se tu estava fazendo um projeto caro ou barato para o teu cliente, né? Isso vem um ponto-chave da arquitetura que é Eu até estava refletindo sobre isso, né? O arquiteto, muitas vezes, ele é incompreendido pelos outros profissionais porque ele é como se fosse o maestro de uma orquestra. Como o maestro da orquestra, é muito bom que ele saiba tocar todos os instrumentos. Mas pode ser que ele não saiba também, que ele saiba um ou outro, mas ele sabe a teoria da música, ele sabe ali como funciona e ele rege todos os instrumentos junto.
Ele não tem como parar de reger e ir lá tocar pelo marceneiro, né? Vamos né, fazer pelo pedreiro. E existe sempre um equilíbrio. Acho que vem tudo, né? Na vida vem essa questão do equilíbrio. Ele não tem como ir lá e fazer, então tem arquitetos que fazem isso, então ele fica assoberbado de serviço, né? Atolado de serviço, nunca consegue entregar as coisas porque ele vai fazer cada coisa e ele quer entender mais do que o cara que está fabricando. E tem o outro lado também, o cara que, assim, ele nem pegar a batuta não pega, ele senta lá e fala assim, vai aí e faz, né? A gente teve até umas experiências aí. E só que também existe uma incompreensão da parte dos executores, né? Ele fala assim, pô, mas o cara ali nem sabe fazer. E às vezes não é papel dele saber, né? Ele fala o que ele quer do resultado, mostra, mas cada um é uma orquestra mesmo. Cada um tem que fazer a sua parte. E nisso que vem reger essa parte como uma ferramenta, do mesmo jeito que a planilha vem melhorar a parte do orçamento. E além de aumentar, né, a velocidade de fazer, é diminuir o gasto mental ou até assim de energia mesmo, né? Você começa no comecinho da manhã, você faz 10 orçamentos em tanto tempo. No fim da tarde, você já vai fazer ali 5 e às vezes você vai errar alguma coisa. Então, você melhora o jeito de mexer, por isso esse pensamento da inovação sempre no foco de quem vai usar mesmo, que é aquela mentalidade de aplicativo, né? De facilitar. Às vezes você usa o WhatsApp em vez do Telegram porque o compartilhar é mais fácil em um do que em outro, né? E então essa mentalidade que é para você ter o mínimo de esforço para chegar no teu resultado. E você vai melhorando a cada parte. Quando você pega e sai do orçamento e vai para projetar, aí vem a peça-chave do BIM para dentro da arquitetura. Que é um modo mais simples, é como se fosse a batuta do arquiteto. É o jeito dele comandar tudo de um jeito de uma maneira que ele não precisa entender o modelo da arruela do parafuso que vai na corrediça, telescópica, oculta, do não sei o quê. Só que ele vai conseguir ter uma ferramenta para colocar isso lá e verificar, não é nem verificar, mas na hora de colocar ele já não vai aceitar ser inserido num lugar que ela não pode estar. Então vamos supor que não tem o espaço, uma gaveta de 2 metros de largura. Ele, um exemplo básico. Até não sei se o pessoal que está assistindo aí sabe, mas a chapa de MDF, ela tem 2,75 por 1,84 normalmente, e ela tem espessuras definidas. Não dá para você engrossar ou afinar ela indefinidamente. A gente recebe muito projeto. Sim, e isso assim é uma questão dessa comunicação, né? De às vezes o marceneiro quer que o arquiteto vai lá e pega a serra e faz, e às vezes também o marceneiro fala assim, não, mas esse arquiteto não sabe nem a espessura do material. Às vezes nenhum está errado no pensamento. O que falta é um tradutor, né? A batuta mesmo do maestro, que rege tudo isso, trazendo as possibilidades que você tem para cada área, mas principalmente as limitações. Né? E isso a gente tem... Mais do que saber o que pode, é saber o que não pode. Não pode. Né? E aí, mais ainda o que dá problema. Como é que é o nome dessa pessoa que cria essas frases? É um aforista, né? São aforismos. São aforismos. Aí, e nisso a gente já está nesse próximo passo, porque é essa questão da inovação mesmo. E, inclusive, em outros locais que eu tive, né, na vida toda, até não parei em muitos locais assim, durante muito tempo, porque essa busca da inovação, às vezes, era tratado como uma falta de foco. Né? Porque você termina mas aí você quer pro próximo. E aí eu encontrei, né, trabalhando aqui com o Hugo, um cara que é mais indignado que eu ainda, porque o ciclo dele, ele até comentou, né, é de 1 semana, né? O meu ainda é ali de 2 semanas, 1 mês. Mas, por exemplo, a planilha, a gente tá fazendo uns ajustezinhos usando ela, mas essa planilha ela já está virando a nossa biblioteca BIM, né, ou template BIM, que o pessoal comenta, ou que seja um plugin mais para frente. A gente até naquela mentalidade de WhatsApp e Telegram, a gente vai atender primeiro o Revit. Mas a gente pode até estender para ArchiCAD, né?
para outras. Mas hoje a realidade é que no Brasil você usa mais Revit, né? O Revit no modelo BIM está sendo mais atendido, né? Está sendo mais usado, procurado. E a gente está construindo essas famílias. Qual que famílias são os blocos, né? Sim. Então, qual que é a nossa ideia? É trazer essa mentalidade da planilha pelo metro quadrado e a gente coloca só a medida. Você escolhe o tipo de móvel, coloca a medida. E aí, por exemplo, eu quero um armário de 3 metros de largura com uma porta. Ele já não vai deixar você fazer. Você pode querer, mas você não vai fazer. Quando num SketchUp, né, para quem... Aí é um papo mais de arquiteto, né? Depois ali a gente vai colocar todos os nomes desses programas e as traduções, devidas traduções aí. Para quem não Fica fala uma inglês. lição, pessoal da produção aí, colocar o nome, a tradução ali, porque a gente tá falando alguns nomes aí que podem parecer muito técnicos. E outra também que eu acho interessante, né? Daí a gente começa a falar de tecnologia que a gente tá aplicando, que já é o tema de a gente não entrou ainda falando só da importância da inteligência artificial, mas a gente já está colocando todas que a gente vem usando aí em sistemas, software, tecnologias mesmo aplicadas. E às vezes, o marceneiro que faz, sei lá, o desenho à mão, que, né, faz o orçamento em 15, 20 dias, e ele pensa, meu Deus, mas o que eles estão falando? E realmente, quando a gente pensa em todas essas ferramentas que a gente está aplicando, que a gente está melhorando, é de facilitar tudo isso. E aí vem tudo isso, esses nomes que a gente está citando, né? Mas quando a gente vê, que às vezes pode parecer complexo para alguém, é o contrário. A gente pensa o seguinte, antigamente, vamos falar da profissão de marceneiro, né? Era algo muito artesanal, né? E você aprendia, eu acho isso lindo, aí falando realmente da base, né? Então, quando você vem para a marcenaria... você pensa assim, nossa, isso era algo muito artesanal, muito manual, eu acho assim, tinha muita alma no que era feito. Então, normalmente, o que acontecia? O pai ensinava para o filho, ou a figura do marceneiro procurava um aprendiz de marceneiro, e se for analisado, eu não vou entrar, voltando lá para os primórdios da Bíblia, né? Nossa, gente, daí, né? Fala a principal profissão do mundo, né? Então, é muito lindo mesmo tudo isso. Só que hoje tudo evoluiu devido a tanta informação, que, claro, muitas vezes causa desinformação, mas tudo evoluiu muito rápido. Então, exemplo, um arquiteto. Eu também me formei lá por 2010, 2011, e, claro, não foi em arquitetura, né? Eu me formei em administração de empresas, mas quando a gente para pensar, era 5 anos na faculdade. Todos os dias, sei lá, 4 horas, 5 horas na faculdade. Arquiteto era a mesma coisa. Então, demorava para ter uma leva nova. Todo ano tinham, né, por semestres, novos formandos. Mas era mais demorado, porque tinha esse processo dos 5 anos de estudo. Hoje, a gente entende que todo tipo a formação desse profissional é muito mais rápida. Para ser essa formação mais rápida, ela também não é tão a fundo. A gente entende isso. E o que acontece? É isso que vocês falaram. Às vezes, uma falta de noção básica, a chapa não tem, né, essa milimetragem que está especificada aqui, enfim. E, ao mesmo tempo, o que aconteceu? Essa forma artesanal da marcenaria está mais escassa, muito mais escassa, porque hoje a pessoa entra numa empresa, muitas vezes ela nem tem treinamento, mas dela já começa a ter uma noção disso, não, você é um marceneiro, você é isso, você é um montador, só que ninguém preparou ela para aquela função. Eles entendem que ela vai aprender por osmose, você está no mesmo ambiente, né? E você pega um pouco de cada um. Então, quando a gente começou a formatar a Indy, claro, tudo isso aí, toda essa tecnologia está diretamente ligada a ela, né? A gente nem vai pontuar ainda como é que é a nossa gestão de RH, que é toda online, e várias outras coisas que a gente tem hoje nela, que são de tecnologias, mas foi justamente entendendo o seguinte, esse segmento é enorme, enorme. Hoje, quem está ouvindo aí não tem, acho que nem... Se tiver noção de tudo que envolve, do poder que está nesse segmento, legal, tamo junto, mas a maioria das pessoas não tem nem a mínima noção do quanto que esse segmento é importante hoje. Então, tudo que a gente quer fazer é o seguinte, simplificar como ele é feito, melhorar como ele é feito, todos os processos, os treinamentos,
Hoje a nossa equipe é treinada com inteligência artificial, ela é treinada visualizando cada máquina, a utilização de cada máquina, antes dela dominar essa máquina, né, treinar manualmente na máquina. Então, assim, tem várias coisas que a gente vai aplicando pensando o seguinte, como treinar mais rápido, como qualificar mais rápido e como melhorar a qualidade final de tudo isso, como levar profissionais melhores para o mercado. A gente não é, uma coisa que a gente sempre pensou, quando a gente tem o conhecimento, tem pessoas que acham assim, beleza, eu tenho a receita do bolo, esse bolo é só meu, e ele não vai, a gente não vai mudar ele, né? Ele vai ficar aqui no nosso domínio. E o que a gente pensou foi o contrário. A gente quer dividir, compartilhar essa receita do bolo e melhorar muito mais rápido, evoluir muito mais rápido o segmento, né? Melhorar esse segmento. Então, acho que é muito disso que a gente está falando aqui hoje. Acho que vamos focando ainda nesses argumentos aí da planilha, dessa evolução, mas também, Vitor, entender um pouco da inteligência artificial, como você vê ela hoje nesse meio nosso. Eu só queria entender, ver se eu entendi bem, né, Vitor? Uhum. Não me fazendo de desentendido. Nós temos uma planilha hoje, que ela basicamente, você tendo acesso a ela, você vai preencher o comprimento, a altura do seu móvel, e ela já vai te dar uma precificação, correto? E isso já, assim, em algum móvel não é o comprimento e a altura que é mais importante. Em outro móvel é a profundidade. Então ela já tem essa inteligência dentro dela. Então ela tem basicamente uma lista dos móveis que são utilizados hoje em projetos de arquitetura, né? E para cada tipo de mobiliário ou para cada ambiente você vai preenchendo ali e vai compondo módulos para chegar num valor. Existem módulos com dificuldades de fabricação, então existe essa variável também dentro da nossa planilha. Você consegue preencher ali dificuldade 1, 2, 3, 4, 5, de acordo com uma pré-legenda que existe na frente, né? Para ele poder te dar um... Móvel curvo é mais, né, mais difícil. Para ele poder te dar um fôlego de valor pelo tempo que ele vai levar mais na produção, de acordo com a dificuldade do móvel. Você tem acessórios dentro da nossa planilha que você consegue incluir, né? Acessórios de marcas específicas que a gente tão bem conhece, tanto admira, como Bloom, Raffaele, que são acessórios de altíssimo padrão, né? Que precisam ser incluídos para você realmente não ter prejuízo lá no final. Então, você precisa incluir esses acessórios no teu orçamento. Que são acessórios de valor agregado, né? Exatamente. Na nossa planilha, a gente tem serralheria, que você consegue fazer o orçamento por metro linear, certo? Então, você vai ver quantos metros lineares de ferro que tem naquele projeto, que é simples, para quem está mexendo no sketch ali para poder fazer essa medição, né? Exatamente. Você consegue orçar e você consegue ainda ter parâmetros ali de condições de pagamento, de acréscimos que você quer colocar, até de bonificação de algum valor que tu queira repassar para algum profissional, algo nesse sentido, tu consegue acrescentar. Então, a planilha, ela está pronta. É isso, né? Ainda tem o cronograma da tua obra. O cronograma de obra, que dependendo da alimentação que tu faz ali, de quando o cliente vai fechar, ele já te dá todo um cronograma de quando vai ser entregue aquele mobiliário em as etapas. Então, no quesito da planilha, que seria a nossa inovação imediata, isso já está resolvido. O que eu entendi é que a gente vai partir para juntar essa planilha com a modelagem da marcenaria, né? Que daí seria incluir essa informação toda, essa base de dados, esse conteúdo da planilha dentro da ferramenta BIM. Exatamente. Para que a hora que o arquiteto, o design de interiores, o profissional, enfim, que mexa com BIM, que esteja projetando em BIM, um engenheiro, às vezes um administrador de empresas. Às vezes o cliente mesmo. Baixa e usa. Tem lá o ambiente, ele vai puxar o módulo lá para dentro. Então, o módulo, ele vai colocar lá o módulo da pia dele. A hora que ele colocar aquele módulo ali, que ele selecionar a cor daquele módulo, do lado automaticamente já vai aparecer o preço, é isso? Além do preço, o quanto de chapa usada, tudo que for utilizado ali, peso desse móvel,
a informação completa. Seria como se fosse um espelho da realidade. Então, hoje a gente está falando que a gente já é uma realidade, nós já somos uma evolução no quesito de fazer orçamento, fechar negócios e colocar o pedido na fábrica, e tudo isso que a Letícia falou, que a nossa fábrica tem, em sua essência, essa agilidade produtiva, que hoje a gente entrega qualquer projeto em, no máximo, 35 dias. Exatamente. Que já não é algo comum no mercado. Nós executando esse próximo passo, que seria realmente ter essa modelagem da marcenaria dentro da ferramenta BIM, através do Revit ou através do ArchiCAD, nós estamos falando que a hora que o projeto for aprovado pelo cliente lá no escritório de arquitetura, é isso, né? Na hora que ele for aprovado pelo cliente, o cliente fala, não, gostei disso aqui, gostei disso, o preço que tu já me mostrou do móvel sob medida já é esse aqui, mais ou menos, que eu vou investir, não consegue ter uma precisão 100%, porque vai depender muito de quem vai executar, né? Quem vai executar, mas já tem-se uma previsão, assim como tem do Cube. O cara sabe mais ou menos quanto ele vai gastar na obra, né? Se o cliente realmente quiser executar com a Firmino Indy esse projeto, e ele der o ok, assinar o contrato com o arquiteto, no outro dia esse projeto está lá na fábrica sendo produzido, né? A partir do modelo que ele criou. É isso, né? Sim. E a partir do modelo que ele criou. Então, assim, a gente não vai construir um novo modelo. Então, a gente não vai ter perda de informação nessa tradução. Como a gente tem as limitações dentro dessa biblioteca, a interferência dentro desse modelo vai ser mínima. Então, o arquiteto vai ter certeza que é o projeto dele que está indo para a fábrica. Um segundo momento, o próprio software vai se conectar com máquinas automatizadas para executar isso, né? A questão do cronograma, ele vai saber também falar para o cliente dele com uma certa segurança quanto tempo aquilo vai demorar. Também, né? E quanto tempo hoje, em média, né, pela tua experiência, a gente estaria economizando do profissional de arquitetura ou de design de interiores, que é esse tempo que ele leva para detalhar um projeto para mandar para a produção de marcenaria? Uma vez que o próprio modelo vai para a fábrica, você aprovando com o teu cliente a partir do visual, você já não precisa fazer aquele detalhamento tão hardcore ali do teu projeto. Esse detalhamento, que é normalmente o trabalho do estagiário, que ele coloca lá o estagiário para fazer e fica... Depende, né? Muito da habilidade de cada um, mas uma residência assim, que tem vários móveis, né? Vários ambientes, é questão de umas 2 semanas ali a pessoa trabalhando em cima desse projeto. E, além de 1, 2 semanas trabalhando em cima desse projeto, entrega para uma marcenaria. A marcenaria refaz esse projeto e manda de volta. Aí você tem que ainda analisar esse projeto, segundo o projeto da marcenaria, para ver se está batendo com o seu, que normalmente não está, né? Então, isso a gente vai economizar aí questão, vamos falar em uma residência, né? Que você falou de 500 metros quadrados. A gente vai estar cortando ali um mês, pelo menos 2 semanas a 1 mês, né? 2 semanas é só o tempo de detalhar, Isso. mas o tempo de esperar redetalhar para devolver para conferir. Exatamente, aí depende do marceneiro, né? E com a planilha, que é algo real hoje, que já existe, então vamos falar do que a gente tem hoje para liberar, né? Para liberar para o mercado, vamos dizer assim, colocar em uso, né? Com a planilha hoje, também a gente consegue fazer com que o arquiteto não precise detalhar os móveis. Porque hoje a gente consegue abrir o arquivo dele em Sketch. Com a modelagem própria dele. Então, a partir do desenho... É até melhor, né? Que o arquiteto manda, exatamente. Então, a partir de um desenho que o profissional de arquitetura faz na plataforma de Sketch, que é a mais utilizada hoje, né? SketchUp. A gente já consegue fazer o orçamento pela nossa planilha. Então a gente já está economizando esse tempo. O profissional de arquitetura trabalhando hoje com a Firmino Indy e com a planilha, ele já vai estar economizando aí essas 2 semanas. Com certeza, né? De detalhamento. E a partir de algumas interações aí que a gente vai
propor mais para frente, né? Workshops com os arquitetos, ele vai poder ter essa planilha com ele, né? E ele mesmo ter essa previsão de custo. Porque a gente tem a certeza, por até a gente ter essa inovação do trabalho, a gente tem a certeza que, mesmo ele tendo essa previsão de valores, quando ele jogar para a gente vai ter um valor e prazo muito competitivo com o mercado, né? A gente não tem medo dessa concorrência que virá porque ele vai ter um valor, né? Ele, na verdade, vai ser um diferencial de mercado mesmo, né? Uma quebra de paradigma aí do modo que é feito hoje, né? E aí, falando um pouco de inteligência artificial, que é um dos temas que a gente gostaria de abordar aqui também, ela vem justamente também para economizar tempo de produção de projeto, né? Tempo e esforço. Porque muitas vezes a gente fica Quais muito inteligências focado... hoje que a gente está usando aí, né? É dentro do próprio Excel, né? Da planilha existe a questão de inteligência artificial. O ChatGPT, na parte de programação, de tudo, até para você conseguir compilar dados, né? De modo rápido. A gente tem utilizado Midjourney e Stable Diffusion para a questão de imagens a partir de croquis. Às vezes o arquiteto quer ter uma visão e ele não mandou a modelagem, né? Mas ele quer ter uma visão real. Então a gente também tem, a partir de pequenos traços ali, poucos traços, você tem uma visão. Até estilos diferentes de uma cozinha, às vezes já pronta, a gente consegue ter, né, essa previsão. E a inteligência artificial, até, né, dando um passo atrás, que assusta todo mundo quando vê, na verdade a inteligência artificial ela vem para traduzir a tecnologia de um jeito simples para o usuário comum. É isso que ela vem fazer. Ela vem facilitar o jeito da gente usar. Então, da mesma maneira que um pintor, né, tinha que ter a tinta, a tela, a habilidade para fazer uma criação, hoje você pega numa inteligência artificial e você descreve o que você quer e ela gera essa imagem, né? Além dessas questões assim do uso diretamente com o projeto, tem o uso em treinamentos, né? Que a gente usa daí, são várias, mas uma das plataformas é o HeyGen, que a gente consegue fazer os treinamentos sem precisar de um ator ali, né? Então a gente consegue trazer, porque tem pessoas, por exemplo, você vai fazer um treinamento sobre uma máquina com alguém. Se ele tiver um texto muito comprido ali para ler, ou mesmo um áudio, ele não tem essa conexão, né? Então, uma das partes que ali na experiência de professor eu fui vendo, a facilidade, como facilitar essa aquisição de conhecimento, né? Porque tem muita informação, igual você falou. É muita informação solta, mas você quer que a pessoa aprenda mesmo, quer transformar aquela informação em conhecimento. Então, você tem que trazer algo, às vezes, mais próximo dele, mais emocional, né? Você tem que tocar em pontos que ele consegue adquirir aquilo, lembrar e colocar em prática. Então, por isso a gente usa a inteligência artificial em treinamentos, para ele ter uma conexão com uma pessoa, né? Apesar de não ter essa pessoa mesmo, né? Agora eu não sei se a gente já... É tanta ferramenta que a gente usa, não sei se a gente usa até vou colocar assim, que se a gente for... tem muito tema, tá falando mesmo de como é hoje, todos os processos, os módulos... Hoje na Indy, que é onde a gente aplica tudo, né? Todo o conhecimento que a gente está criando, a gente não é só como é que é teoria, é prática mesmo. A gente faz de acordo com a nossa utilização no dia a dia. Então, a gente está em 17 módulos já de treinamento na Indy. Fora a planilha. A planilha é só... Tipo assim, a gente falou hoje, basicamente, de toda essa expertise que a gente criou, né, através da planilha, mas tem muito mais coisa para a gente trazer de conteúdo. Acompanhe também, né, porque a gente vai estar colocando só sobre BIM, a gente quer também ter um vídeo explicando sobre isso, a gente entende que é o futuro, né? Não é a gente que entende, já está confirmado que é o futuro, né, essa ferramenta. Então, a gente vai disponibilizar sempre para vocês, através das redes sociais, bastante conteúdo falando sobre isso. Vamos estar criando cada dia mais também.
esses vídeos mais breves, né? A gente entende que não é todo mundo que disponibiliza um tempo para ouvir todo um podcast. Mesmo assim, em 1 hora de podcast não cabe tudo que a gente tem para colocar. Então, a gente pede para todo mundo continuar acompanhando a gente. Acho que a gente pode trazer muito mais conhecimento também nesse segmento. Até as inteligências artificiais, quando a gente começa a pontuar todas que a gente usa, nossa, hoje tem muitas. Então, ao invés, às vezes, de falar o nome, a gente pode pontuar só, hoje tem uma que te ajuda com isso aqui. Procure a que você consegue, às vezes vai ser paga, às vezes vai ser gratuita, mas que você tenha um entendimento melhor dela para trazer para o teu negócio. Porque às vezes também não adianta uma, sei lá, não tem tradução, é 100% inglês, mas, poxa, eu não entendo nada de inglês. Ou por aí vai, né? Eu acho que a gente pode dar dicas da onde você consegue colocar hoje inteligência artificial para te ajudar nos processos do teu negócio. Acho que isso é bem válido, né? E ter a noção que a inteligência artificial ela não veio para complicar, ela veio para o contrário, ela veio para facilitar. E até pegando o gancho aí da parte dos treinamentos, a gente vai utilizar, né, tá utilizando um método de aprendizado dentro desses treinamentos, que daí, né, a gente está na inovação, mas está lembrando lá do que funciona desde a cartilha, né? Então a gente usa um método de treinamento que até eu tenho utilizado em alguns materiais que estou produzindo para o Sesumar, para a Vitro, que é o Sesumar EAD, né? Fica aí, a gente está citando aqui, né? Se quiser patrocinar aí o nosso podcast, tá? Estamos abertos a contratos. Não temos exclusividade. Aí, que é o ciclo que eu me apaixonei por esse modo de ensino, que eu vi uma mudança muito diferente e eu aprendia as coisas que eu aprendi para mim mesmo, eu usava isso e não sabia, que é o ciclo de aprendizagem de Kolbe, que, assim, em resumo, depois até a gente vai, né, trazer algo mais complexo, mas é você não ir estudar todo aquele conhecimento e depois colocar em prática. É você começar com a prática para você ter as dúvidas. Aí você busca conhecimento, reflete sobre isso, os resultados, e aí você entra mesmo no conhecimento fundo. Mas você tem que ter essa vontade antes. Não adianta você ficar tentando colocar na cabeça. Tem que ter a prática antes para o cara acordar ali, saber o que ele tem que perguntar, que é o que é a temática da inteligência artificial. É saber o que perguntar, né? Para daí você ir buscar o conhecimento mesmo, né? Legal. Eu acho que por hoje é só. Queria agradecer tua presença aí, Vitor. Para nós aí foi de grande valia. Acho que é muito bom a gente poder trocar esse tipo de experiência. E muito obrigado pela tua presença. Muito obrigada. Obrigado a vocês pelo convite. Eu não sei se vocês sabem, mas eu venho sempre aqui. E não deixem de seguir nossas redes sociais e até o próximo Pode Indignar.